Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, suas sugestões, suas reclamações, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos seu contato e qualquer esclarecimento nós estamos à disposição também. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. Nós vamos estudar hoje a mensagem número 122 do livro Vinha de Luz, Hoje Onde Estivermos, que será lida pelo nosso conselheiro da nossa fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Hoje, Onde Estivermos. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando o apóstolo dos gentios diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comentário de Emmanuel. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem da sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas.
as coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Emmanuel, como sempre, nos fazendo refletir de uma maneira brilhante. E quantos ensinamentos, né? Quanto mais a gente estuda Emmanuel, as obras que ele nos transmitiu, mais a gente verifica a grandeza desse irmão, né? E, como sempre, agradecendo a Chico Xavier, né, que foi o intermediário dessas mensagens maravilhosas, né? E nosso Paulo de Tarso, né, mentor da nossa instituição, o grande exemplo do cristão verdadeiro, na sua carta aos Romanos, ele já nos alertava, né, lá em Romanos 6, é uma carta relativamente grande e bastante interessante, em que ele nos diz, entre outras coisas: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então é interessante, né? Porque o sentido de batismo aqui de Paulo de Tarso é exatamente da transformação que nós devemos ter quando nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus. Quando nós compreendemos que Jesus é o Mestre e que tudo aquilo que ele passou na sua morte, no seu sacrifício, foi exatamente para nos mostrar que a transformação ela é necessária, até com o sacrifício final. Então Paulo nos alerta: se nós já temos esse batismo em Jesus Cristo, nós assumimos essa posição de cristão, então nós temos que seguir os exemplos que ele nos deu, né? E Paulo continua: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, tudo aquilo que a gente fazia de errado, todas aquelas nossas incompreensões, aquela nossa ignorância que nós vivenciamos, a partir do momento que Jesus veio e nos mostrou o caminho, nós temos que agora andar na novidade de vida, quer dizer, com a nova vida, né? Com o Evangelho de Jesus nos guiando. E com isso nós vamos deixar de ser aquele famoso homem velho, né? Que o próprio Paulo nos diz, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, Jesus passou pelo sacrifício, foi crucificado para nos mostrar que o passado é passado, o pecado ficou para trás. Com isso, nós estamos tendo um caminho novo para nos melhorarmos, né? Paulo ainda nos diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então essa é uma promessa de Jesus. Quando ele diz, inclusive, ao irmão que está crucificado junto dele, que se arrependeu, e ele diz: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Não é? De tal maneira que esse nosso irmão foi resgatado porque compreendeu ali o sacrifício de Jesus e se arrependeu. Então foi resgatado por Jesus ali, de imediato, né? Paulo ainda nos diz: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele.
Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então o que morre é o pecado, o que morre é o corpo. E o espírito continua. Iremos todos seguindo Jesus, viver para Deus. Na amplitude do universo, né? Na felicidade que Deus preparou para cada um de nós. E Paulo ainda nos diz, assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então isso é uma lembrança que nós temos que estar o tempo todo na nossa cabeça, nas nossas ações, que nós morremos para o pecado. Todos aqueles erros que nós cometíamos, nós vamos nos esforçar para não cometer mais. Porque para chegarmos no plano espiritual, no retorno, quite com a nossa dívida, né? E em condições de viver como Cristo ressuscitado. Paulo ainda nos diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, aquilo que deve ser expelido, com as bobagens que a gente faz, que nós temos que eliminar, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, aquelas coisas que nós fazemos contra a moral, os bons costumes, né? Mas ele reforça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então nós temos que chegar com a consciência limpa diante de Deus. E os nossos braços, as nossas pernas, ou seja, todas as nossas ações deverão ser instrumento de justiça, ou seja, lutar pelo o nosso irmão que tem menos facilidades, aqueles que têm dificuldades de toda ordem, que nós sejamos justos com todos, para podermos nos apresentar ressuscitados verdadeiramente, né? Mais adiante, Paulo ainda nos diz, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, ele está nos lembrando que a gente vira escravo, e vira escravo daquilo que a gente escolhe. Se a gente escolhe o pecado, nós ficamos escravos do pecado. Mas se nós obedecermos à lei divina, nós estamos sendo servos da justiça. E é para lá que nós devemos ir. Paulo ainda nos diz, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então nós que aceitamos de coração a doutrina cristã, o Evangelho de Jesus, nós realmente, por graça de Deus, né, Ele nos deu essa oportunidade, nós já não somos mais servos do pecado, se permanecermos fiéis a Jesus, fiéis a Deus. E ele complementa, além de obedecer o coração, né, na forma de doutrina que nós nos entregamos, ele diz, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, a justiça, a partir do momento que a gente entende, nós somos servos da justiça, nós temos que cumprir tudo aquilo que a justiça determina. Um ressalto aqui importante, não é a justiça dos homens, porque essa muda, ela é importante para a convivência social, mas é a justiça divina, aquela que não falha, aquela que é imutável, aquela a que todos nós estamos sujeitos. Então, a justiça divina, nós somos servos dela, não podemos escapar. E vamos realmente nos apresentarmos diante de Deus, diante de Jesus, e vamos apresentar o que nós fizemos. A nossa consciência estará tranquila?
fizemos realmente todo o bem que nós deveríamos? Então esse momento é fundamental. E para isso nós temos que todo dia construir um pouquinho. Paulo ainda nos diz que agora que fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, nós agora já temos todos os instrumentos para nos aperfeiçoarmos, para buscarmos praticar o bem cada vez mais a justiça divina. E ele complementa, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para reforçar aqui o nosso estudo, o batismo, para nós, é seguir o Evangelho de Jesus. Diversas religiões têm ritos diversos, né? Mergulha na água, outros colocam água sobre a cabeça, enfim, vários ritos, todos importantes, porque todos significam a mesma coisa. A partir dali, nós nos comprometemos em seguir o Evangelho de Jesus. E isso nós estamos declarando a todos, através do nosso batismo. Todos aqueles que nos conhecem saberão que nós somos seguidores do Cristo. Ainda imperfeitos, mas seguidores do Cristo, buscando o nosso aperfeiçoamento. E com isso, nós estamos saindo daquele homem velho, né, e buscando o novo homem, né, que é aquele que nós vamos nos tornando à medida que nós vamos nos tornando mais cristãos, cristão verdadeiro. O novo homem, ele ainda não é perfeito. Nós ainda vamos pecar, porque temos a presença do pecado no corpo material. Mas estamos no processo de renovação. Isso nós vamos encontrar em Efésios 4, 22 a 24, em Romanos 7, versículos 13 a 25. Então, o processo de renovação ele é constante. E nós vamos lutar, então, contra os desejos da nossa carne, né? Da preguiça, todos os nossos vícios, né? Que são os nossos pecados. Mas como filho de Deus, nós vamos nos regozijar na nossa melhoria diária. Buscar tudo aquilo que nós sabemos que agrada ao Pai. Cumprir a sua lei, a lei divina. E deixando de lado tudo aquilo que não agrada, né? A nossa natureza material. Então, tem momentos que é difícil. Mas Jesus mostrou o sacrifício maior, ele mostrou para nós. Nós estamos longe de chegar a dar esse testemunho que Jesus deu para a gente. Mas um dia nós chegaremos lá também, né? Então a recomendação é: sejamos fortes, corajosos, porque vamos precisar de coragem para vencer as nossas mazelas que ainda temos, né? Que o nosso coração esteja sempre em Jesus, esteja sempre em Deus. E como Jesus nos disse, vigiar e orar. Porque a tentação vai acontecer, mas nós temos capacidade de vencê-la. Só depende da nossa concentração, do nosso esforço. E lembrar que Deus está sempre esperando por nós o melhor de nós. E Jesus nos demonstrou. E o Emmanuel, quando ele começa aqui na sua explanação, ele também reforça tudo que Paulo tinha falado. Embora ele só pegue aqui o versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso é uma certeza que a gente tem que ter o tempo todo, nós não podemos vacilar. E Emmanuel nos diz, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Então aquele que só vive da matéria, que não está preocupado com a espiritualidade, né, com o seu aperfeiçoamento, ele morre junto com a carne e vai prestar contas. Mas para os que vivem na esfera espiritual, é o reinício de uma experiência, uma nova experiência, uma experiência de êxtase, né, de melhora, de alegria, de felicidade.
Então, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades são os salários do erro. Ou seja, nós vamos ter que reparar. Deus não condena a gente eternamente, Ele vai nos dar a oportunidade de reparar, mas nós vamos ter que passar por algum tipo de sofrimento, porque toda vez que a gente repete uma lição, é um sofrimento. Emmanuel ainda nos diz, quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. A vida do espírito, ela é livre, o espírito vai aonde ele quer, ele tem essa capacidade. Mas nós que ainda temos muitos erros, muitos pecados, né? Nós que ainda temos muita coisa para corrigir, a gente é obrigado a retornar. E sair daquela vida livre, ainda que com algum sofrimento, alguma dificuldade. Quando a gente volta para o veículo físico, para o corpo físico, a gente sofre. Porque o corpo físico é semelhante a um escafandro para o mergulhador, né? Aquela vestimenta pesada. E ele fica preso na terra. Então isso dificulta, né? E nós ainda precisamos de muitas encarnações. Em uma encarnação só a gente não consegue resolver tudo. Agora, nós fazemos isso várias vezes. Mas para aqueles de nós que vamos aprendendo, nós temos que lembrar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então a gente, por exemplo, fica se comprazendo com a preguiça. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar aqui deitado, olhando o tempo passar, tranquilo. Só que nós estamos perdendo tempo, a gente podia estar fazendo alguma coisa boa para nós próprios. Então, 1 minuto com Deus vale mais do que qualquer tempo que a gente possa ter gasto pensando no nosso bem-estar físico, simplesmente. Então, todo esforço que a gente puder fazer para estar em comunhão com Deus, a gente deve fazer o tempo todo. Agora, os laços grosseiros, né? Emmanuel nos lembra aqui, nós vamos criando para nossas almas e a gente vai criando prisões, a gente fica preso no passado. É um verdadeiro cativeiro. E isso atrapalha a nossa progressão, né? E Emmanuel nos lembra, o Senhor nos concedeu a vida eterna, nós é que não estamos sabendo vivê-la. E nós transformamos essa experimentação em doenças, porque a gente ainda fica apegado ao passado. Nós não podemos modificar o passado, mas nós temos que construir um futuro muito melhor. Então, essa paisagem de sombra que nós temos é fruto dessa nossa prisão ao passado. Então, consequência dos nossos erros, né? E isso faz com que a gente muitas vezes esqueça o nosso dever. E a gente retorna frustrado, porque a gente prometeu uma porção de coisas e chega aqui e a gente faz tão pouco. Então o nosso esforço deve ser permanente. Por isso que Jesus diz, vigia e ora, para que a gente possa realmente retornar bem, né? E o Emmanuel nos lembra, renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, em qualquer lugar. Nós não temos que estar nos renovando só no templo, na casa espírita, na igreja, não, em qualquer lugar, o tempo todo. Na família, no trabalho, na igreja, na condução, onde nós estivermos. É momento de renovação. Renovação mental, renovação de atitudes. Né? As indecisões nós devemos deixar para trás. Confia, segue em frente. Façamos o nosso esforço, a linha reta para o bem, né, com a vontade do Senhor. Então nós temos que persistir com foco no bem. E Emmanuel nos mostra aqui que de pequenos pontos, né, se faz uma grande figura, né? Uma grande obra se constrói com pequenas peças, pequenos tijolinhos se faz catedrais, né? Se faz prédios imensos. Então, que nós temos que nos retirar das regiões escuras da morte na prática do mal. Então, esquecer o mal, evitar o mal de qualquer forma, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus.
Então Deus nos mandou Jesus para nos mostrar o caminho. Jesus deu todas as demonstrações e nós já temos o conhecimento. Então agora o nosso dever é esquecer o nosso mal, parar de praticar o mal, qualquer que ele seja, e nos esforçarmos no bem, na justiça divina, cumprir a lei divina, porque Deus nos deu de graça essa felicidade que está ao nosso alcance, desde já. Meus irmãos, vamos nos esforçar. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.